Oi gente, a paz do Senhor Jesus a todos, estamos aqui começando mais um vídeo abençoado desse canal, para a glória de Deus, né? E hoje nós já estamos no dia 9 de janeiro, né? Parece que foi ontem, né, que a gente estava no Natal, estávamos esperando a virada de ano, né? E já estamos hoje no dia 9 de janeiro de 2026, glória a Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E hoje eu tenho uma palavra muito forte, uma reflexão, na verdade, muito forte, para que a gente venha, né, refletir o que estamos fazendo com a nossa vida que Deus nos deu, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre a vida, né? A nossa vida. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo com meu marido de um homem que ele estava acima do peso, né? E ele estava fazendo um desafio para que ele conseguisse emagrecer um determinado tempo que foi dado para ele. Acho que, se não me engano, 1 ano, mas ele conseguiu isso antes de 1 ano, se não me engano, em 6 meses, né? Ele conseguiu. E nesse desafio ele tinha que cumprir, né? Ele tinha que ter conseguir emagrecer uma certa quantidade de quilos lá que ele precisava emagrecer até um certo tempo para que ele ganhasse o prêmio em dinheiro, né? E para isso colocaram com ele um treinador para treinar ele, né? Nos exercícios físicos, na alimentação do dia a dia, e a cada dia eles iam acompanhando esse homem, né? E chegou num determinado de uns dias lá, se não me engano, acho que 100 dias, chegou a notícia, né, para esse homem. Ele estava lá nessa casa, uma casa, né, que ele tinha que ficar esse tempo para poder cumprir esse desafio, né? Então, nesse dia chegou um homem lá para dar uma notícia para ele, uma notícia muito triste, né, de que o treinador que estava treinando ali ele havia falecido, né? Foi encontrado morto, né? E esse homem ficou muito triste, mas mesmo assim ele acabou cumprindo o desafio até para honrar a memória do treinador, porque ele tinha um treinador como uma pessoa da família dele, né? Porque eles ficaram muito próximos durante todo esse tempo, né? Então o treinador acabou se tornando como parte da família dele, ele considerava uma pessoa da família dele, né? E o que isso quer dizer? O que eu quero dizer para vocês com isso é que você imagina que se aquele treinador ele sabia que ele iria falecer naquele dia? Com certeza não, né? Assim é a nossa vida, nós estamos aqui hoje, mas amanhã nós não sabemos, né? Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então, diante disso, a gente tem que o quê? Estarmos preparados, né? Para quando isso acontecer, para quando a Jesus voltar, né? Tem até uma frase que diz: volte para Jesus antes que Jesus volte para você. E isso é uma realidade, né? Porque se até lá Jesus não voltar, pode ocorrer que a gente possa partir para a eternidade. A gente não sabe, né? Então, essa história, né? Esse vídeo me fez refletir muito, porque a gente está aqui hoje, né, como eu disse, mas amanhã a gente não sabe. A gente não sabe o que vai se passar daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas. A gente não sabe se a gente vai estar aqui ainda. Só quem sabe é Deus, o nosso futuro só quem sabe é Deus, né? Então a gente tem que estar o quê? Preparados para quando Jesus voltar, a gente saber para onde a gente vai, né? Porque quando a gente morre com Cristo, né? Quando Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, tem a vida eterna. Você já imaginou você passar a eternidade com Jesus em paz, sem dor, sem pranto? Que essa é a promessa que Jesus nos fez, né? Que ele vai voltar e que vai nos levar para viver a eternidade com ele. E aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, do versículo 14 e 15, diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha só que importante, né? Essa passagem nos mostra
Porque nós não temos o controle, né, da vida. Quem tem o controle da vida é Deus. E Ele que sabe o que vai se passar amanhã. Porque aqui, como diz no versículo 14, né, o que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, hoje a gente está aqui. Daqui a pouco ou amanhã nós não sabemos. Então, diante dessa palavra, diante dessa reflexão, nós temos que entender e compreender que a gente não vive aqui nessa terra para sempre. Aqui é tudo passageiro. A nossa eternidade é com Cristo. E nós temos que estar o quê? Preparados. Assim como Jó. Como que era Jó? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, ele vivia de acordo com a vontade de Deus. Fazia aquilo que era da vontade de Deus. Vivia como Deus queria, né? Para a glória de Deus. Então, da mesma forma, nós também devemos fazer, até porque nós sabemos que Jesus está perto de voltar. E a qualquer momento ele pode voltar. E a gente tem que estar preparados para quando isso acontecer, amém? Então, que você, não só você, mas como eu, quando eu falo você, isso serve também para mim, né? Nós todos temos que ver o que está de errado na nossa vida, procurar nos consertar, né? Procurar consertar aquilo que está de errado na nossa vida. Se tem algum pecado que a gente precisa largar, a gente tem que fazer isso ainda hoje, né? Porque, como eu disse, Jesus está perto de voltar e a qualquer momento ele pode voltar. E nós temos que estar preparados, nós temos que estar de acordo com a vontade de Deus para quando isso acontecer a gente saber para onde a gente vai, né? Para não ter uma surpresa desagradável na eternidade, né? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, é mais uma reflexão, né, para que você entenda e compreenda, possa refletir sobre isso, né, porque a nossa vida é curta aqui nessa terra. Olha para você ver, nós já estamos no dia 9 de janeiro, o tempo está passando muito rápido, os dias estão passando rápido, a gente nem percebe. Quando amanhece, né, a gente tem os nossos afazeres do dia a dia, quando a gente vai perceber já está a noite de novo, e isso é os sinais, né, da volta de Cristo. A gente está vendo os sinais acontecer aí. E por isso a gente tem que se preparar, né? Buscar Deus em oração, jejuar, meditar na palavra de Deus, procurar conhecer a Deus, procurar agradar a Deus, adorar a Deus de fato e verdade. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Que Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família, o trabalho de suas mãos, tudo que você for fazer venha dar certo e que o principal, que você venha estar no centro da vontade de Deus. Amém? E é isso. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.